Olá pessoal, vamos a mais uma questão, certo? Da banca Copeve, é o concurso de Barra de São Miguel, 2017, Guarda Municipal e outras áreas, certo? Nível médio. Vamos lá. Ao texto. Sobre esses índios, assombrados com o que lhes sucedia, é que caiu a pregação missionária. Como um flagelo, a cristandade surgia a seus olhos como o mundo do pecado, das enfermidades dolorosas e mortais, de covardia que se adonava do mundo indígena, tudo maculando, tudo apodrecendo. Vamos ao enunciado. Que sentido no texto o autor atribui à palavra cristandade? Detalhe, muito cuidado aqui, certo? O que ele quer saber? Que sentido no texto, certo? Então, olha só, no texto. Não adianta você saber o significado dessa palavra. O que tem que prevalecer aqui é o que é apresentado no texto. Vamos lá. Ele diz que a cristandade surgia a seus olhos. Aos olhos de quem? Dos índios, certo? Surgia a seus olhos como o mundo do pecado. O mundo do pecado, das enfermidades dolorosas e mortais, de covardia que se adonava, se apoderava do mundo indígena, tudo maculando, tudo maculando, tudo apodrecendo. Ok? Ou seja, apresentou aqui a palavra cristandade de uma forma, digamos assim, bem negativa, trazendo coisas ruins para o mundo deles, para a cultura, certo? Destruindo tudo aquilo que eles acreditavam. É isso que o texto apresenta. Vamos às questões. Uma questão. Letra A diz assim: um flagelo que se abateu sobre os valores indígenas e se apossou do seu mundo. Logicamente está aqui o nosso gabarito, não é isso? Letra A, certo? Diz que é um flagelo que se abateu sobre os valores indígenas, obviamente. É isso que ele tudo maculou, tudo apodreceu, destruiu aquilo que eles acreditavam, trouxe o pecado do ponto de vista indígena, não é isso? É isso que o texto está apresentando. Então, nosso gabarito que é a letra A. A letra B diz que era necessário salvar as almas de seus infortúnios, do mundo do pecado e das enfermidades. Lembrando que a palavra cristandade lá foi apresentada de uma forma bem negativa, certo? Trazendo coisas ruins para o mundo indígena. Então, sabemos que a letra B não pode ser. A letra C diz que o conceito do paganismo indígena se aliava às ideias cristãs relacionadas ao processo de colonização. Obviamente que não havia um alinhamento aí, e sim uma distorção daquilo que eles acreditavam. Então também a letra C não pode ser. A D diz que a decadência dos valores primitivos de uma nação deveria encontrar na pregação religiosa um caminho, uma forma de vida menos bárbara. A afirmação é bem, digamos assim, plausível, mas já vimos lá o significado da palavra, lembrando que é o que está no texto, gente. Trata-se de compreensão textual, certo? Então é o que está no texto. Não podemos sair disso. Na letra E diz: na exuberância de um mundo hostil, sem religião, o lenimento ao pecado e às enfermidades dolorosas era a pregação missionária. E também não pode ser, então, consequentemente, não é isso, nosso gabarito, letra A, ok? Então fique com a gente, curta e se inscreva no canal, dá aquela força, certo? E vamos a mais questões. Olá pessoal, mais uma questão, certo, da Banca Copeve. Vamos analisar aqui o texto verbal e não verbal ao mesmo tempo, certo? Por que texto verbal? Verbal porque temos a fala do personagem, certo? Não verbal porque temos as imagens aqui contidas, ok? Então vamos lá. Ele diz assim: mas nós não somos povo, somos sobreviventes. Temos aí dois personagens conversando, aparentemente pessoas bem simples, né, num ambiente simples. E vamos ao enunciado. Tem assim: sobre a charge é correto afirmar. Olha só, observando, sempre tendo cuidado com o enunciado, ele quer o que é correto, certo? O que nos interessa é o que está correto. Vamos lá. Então, na letra A diz: a constituição texto-imagem resulta na ausência de intertextualidade. Ausência de intertextualidade, ok? Temos que lembrar ou aprender o que é intertextualidade.
Intertextualidade nada mais é que a relação que um texto estabelece com o outro, certo? É como se o texto conversasse entre si, é como se, através de um texto, ele fizesse menção a um poema, seja de forma explícita ou implícita. É o que pode acontecer. O texto pode fazer referência a outro de forma implícita ou explícita, ok? Então, vamos voltar novamente para o texto e ver lá. Na letra diz que a constituição texto e imagem resulta na ausência de intertextualidade. Ok? Olha só. Na conversa deles aí diz o seguinte: mas nós não somos povo, somos sobreviventes. Pessoas simples, ok? Aparentemente trabalhadores do campo, certo? Eles estão dizendo que um deles diz que não é povo e sim sobrevivente. Através disso aqui já podemos notar que trata-se, temos aqui uma conjunção, certo? Temos a conjunção aí, então houve uma conversa, uma fala antes dessa fala dele aí. Não sabemos exatamente que fala é. Podemos subentender, vai ver foi alguma coisa relacionada à política, alguma promessa de algum político, alguma coisa do tipo, em que o outro agora veio com essa quebra de expectativa, usou a conjunção aí para dizer que não são povos, sim sobreviventes. Ok? Então, entendemos aí que assim a questão da intertextualidade, que a letra A está descartando. Então, através daí já notamos que a letra A não é o nosso gabarito, certo? Então, daí vamos à letra B. A mensagem fundamentada na inexistência de elementos básicos da narração. Quais são esses elementos básicos da narração? Temos aqui personagens, não é isso? Temos personagens. Temos o espaço, não é isso? E temos um diálogo, um enredo, uma narração com eles. Então, a letra B também, assim como a letra A, não é o nosso gabarito. A letra C diz: a tese contida na fala do personagem está dissociada do conjunto de imagens. Obviamente que não é isso? Podemos entender perfeitamente que está bem associada às imagens, à fala do personagem. A letra D diz que a expressão verbal é monológica, pois se refere a uma reflexão individual do personagem. Também não é reflexão individual nem monológica, até porque ele está tendo um diálogo com outro personagem. Então, descartamos também a letra D. Certa letra diz que apesar de pictórico, certo, relacionado à imagem, pintura, o conjunto expressivo se estrutura nos principais elementos da narrativa: personagem, fala, espaço e enredo. Então, gente, está aqui o nosso gabarito, certo? Apesar de pictórico, o conjunto expressivo se estrutura nos principais elementos da narrativa: personagem, fala, espaço e enredo. Ok, gabarito, letra E. E aí, pessoal? Vamos a mais um texto, certo? Vamos lá. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste, não era assim. A palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse foi que me estimava pelas minhas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim. Vamos ao enunciado. Temos aqui: quanto aos aspectos da estrutura gramatical do texto, assinale a alternativa correta. O que ele quer? Alternativa correta, certo? O que vamos observar? A estrutura gramatical do texto. É isso que vai nos interessar agora, a estrutura gramatical do texto. Observar a alternativa que seja correta. Na letra A diz o seguinte: o pronome li em agradeceu-lhe e obedecia-lhe apresenta a mesma classificação sintática. Como assim a mesma classificação? Vamos lá. Temos aqui: minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez. Ainda que um tanto atado, como se carecesse palavra pronta, já visse, não era assim, a palavra obedecia-lhe. Temos aqui obedecia-lhe, certo? O que vamos observar agora é o verbo, certo? Ou melhor, os verbos. Agradeceu-lhe. Temos então, quem agradece, agradece a alguém, não é isso? Agradecer a alguém por algo. Então, o que temos aqui é um verbo transitivo indireto, certo? Logo, o li passa a ser objeto indireto.
No verbo obedecer, obedecer ali no caso, quem obedece, obedece a alguém ou a uma norma, não é isso? Então temos também verbo transitivo indireto. Logo, o li tem a mesma classificação quanto à sintaxe, não é isso? Então vamos lá. Logo percebemos aqui que o nosso gabarito, letra A, ok? Vamos observar as outras alternativas. Temos na letra B, o trecho que me estimava poderia também ser escrito que estimava-me, sem violar a norma culta. Detalhe, gente, temos aqui que estimava-me, certo? Eu poderia pegar esse me e trazer ele para cá e logo eu teria a próclise, não é isso que é o que acontece lá no texto, ok? Se eu deixar como está aí na letra B, o que teremos é a questão da ênclise. No entanto, temos um termo atrativo. Se temos um termo atrativo, o que vai predominar é a próclise. Então, como a letra B afirma que o trecho que me estimava poderia também ser escrito que estimava-me sem violar a norma culta, violaria sim a norma culta. Então, a letra B está errada, ok? Vamos à letra C. A letra C diz: o uso da vírgula em que me tinha e ele respondeu está incorreto. Vamos observar o seguinte, voltando para o texto. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha. Essa aqui é a nossa análise, não é isso? E ele respondeu com muita polidez. E ele respondeu com muita polidez. Então, quando vamos aqui, ó, temos o seguinte: minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha. Temos o sujeito nessa oração, enquanto na outra, e ele respondeu com muita polidez. Temos outro sujeito. Então, essa vírgula aqui, ó, que aparece, ela está correta. Por quê? Porque está separando sujeitos distintos. Então, quando isso acontece, a mesmo antes do i, dessa conjunção aí, está correto, pessoal. Não tem problema, ok? Então, a letra C que diz o uso da vírgula em que me tinha e ele respondeu está incorreto. Na verdade, está correto, ok? Então, mais uma vez aí, descartamos essa alternativa, certo? Vamos à letra B, ou melhor, a letra D. Temos a expressão de palavra pronta é complemento nominal. De palavra pronta é complemento nominal. Temos que voltar mais uma vez ao texto. E encontrar esse termo de palavra pronta, ver ela no contexto, não é isso? Temos aqui, olha aqui, como se carecesse de palavra pronta, certo? Como se carecesse de palavra pronta. Olha só, deixa eu só organizar aqui, para não confundi-los, ok? Então, como se carecesse de palavra pronta. E carece de algo, não é isso? Ele carece de, como se ele carecesse de palavra pronta. Então, o que temos aqui nada mais é que um objeto indireto. Então, quem carece de algo, de palavra pronta. Então, objeto indireto. E o que na letra C diz, ou melhor, na letra D, a expressão de palavra pronta é complemento nominal. Não, não é complemento nominal, pessoal. Então, a letra D também está equivocada, ok? Vamos à letra E. O me em que me tinha é objeto direto. Está dizendo que ele é objeto direto. Ele pode sim, gente, ter essa estrutura de objeto direto ou indireto, mas vamos observar o contexto. Então, temos que voltar mais uma vez para o texto e ver aí, né? Então, diz que minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha. Olha ele aqui. Ela agradeceu o quê? Tinha o quê? Tinha a amizade. Não é isso?
Então, eu tenho o verbo ter aqui. Esse verbo ele pode ser transitivo, pode ser transitivo direto, indireto. Vai depender muito do contexto. Ele tem o quê? A amizade. Amizade a quem? Aí você tem o me aqui, ó, se tem esse me e tem essa estrutura possibilitando o uso da preposição, logo você tem o me na condição de pronome ou objeto indireto e não direto. E lá na alternativa diz que o me é um objeto direto. Está equivocado, então logo temos também a alternativa errada. Nosso gabarito permanece letra A. Ok? Então, certo, da Banca Copérvia. Continuando aqui, pessoal. Vamos ao texto. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha e entrou a coser. Vamos às questões. Assinale a alternativa correta quanto aos aspectos gramaticais do texto. Letra A. A oração se disse é um complemento nominal. B. Os complementos do verbo pegar são objetos indiretos. C. A expressão a costureira em chegou a costureira é objeto direto. E D. O se em que isto se passava deveria estar na posição enclítica. É o pronome que em que tinha a modista ao pé de si exerce função sintática de sujeito. Vamos analisar cada uma, certo? Então vamos à letra A. A letra A é a seguinte: a oração se disse é um complemento nominal. Voltando ao texto, percebendo o seguinte: não sei se disse, certo? É o que ela quer saber, não sei se. Esse verbo aqui, gente, é um verbo transitivo direto, porque quem diz algo. Então, se é um verbo transitivo direto, o que vier, dependendo dele, após ele, vai ser objeto direto e não, nesse caso, complemento nominal. Então, a letra A não é o nosso gabarito, certo? Esqueçamos a letra A. Vamos à letra B. Os complementos do verbo pegar são objetos indiretos. Vamos analisar novamente aqui. Então, temos pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, certo? Então, olha só, verbo pegar, ele é um verbo transitivo direto, porque quem pega, pega algo. Então, por que essa preposição? Gente, temos aí objeto direto preposicionado, porque é como se você dissesse, pegou do prato, certo? Pegou da panela, alguma coisa do tipo assim. Certo? Então, quer dizer, está aí preposicionado, mas não é objeto indireto, porque o verbo é transitivo direto. É muito importante saber a regência verbal, ajuda muito, ok? Então, olha aí, verbo transitivo direto. Então, objeto direto, apesar de ser preposicionado. Vamos a mais uma questão aqui, ou melhor, alternativa. Sabemos que a letra B também não é o nosso gabarito. A letra C diz, a expressão a costureira enxergou a costureira é objeto direto. Mais uma vez, gente, olha só. Temos aqui a costureira, ou melhor, chegou a costureira, não é isso? Esse verbo chegou, ele é um verbo intransitivo. Então, temos aí a costureira na condição de sujeito e não de objeto desse verbo, até porque esse verbo ele não está pedindo complemento, certo? Então, ele é um verbo transitivo, ou melhor, um verbo intransitivo, ok? Então, mais uma alternativa aí, a letra C. Não é o nosso gabarito. Okay? Na lei diz o seguinte: o se em que isto se passava deveria estar na posição enclítica, ou seja, enclis, não é isso? Então, você vai aqui, ó, encontra ele, não é isso? Temos aqui o se. Deixa eu só mudar isso aqui. Temos aqui o se. Posição enclítica, não é isso? O se. Ele não pode estar na posição enclítica porque temos aqui, ó, um termo que o atrai, atrativo da próclise no caso. Então, a próclise, toda vez que tiver um termo que atrai a próclise, ela é obrigatória, ok? Então, não tem como você decidir entre ênclise e próclise. No caso, tem um termo que atrai o pronome, então vai ser próclise com certeza, ok? Então, temos aqui da afirmação da letra D, que diz que o se deveria estar na posição enclítica, está também
errado. Então, consequentemente, o que temos agora nada mais é que nosso gabarito, letra E. Por que a letra E? Diz assim, o pronome aqui, em que tinha a modiça ao pé de si, exerce função sintática de sujeito. Quando é que ele exerce função sintática de sujeito, gente? É quando ele pode substituir o sujeito, certo? Vamos lá no enunciado e diz o seguinte, no texto, na verdade, não é isso? Que tinha modiça. Quem tinha modiça ao pé de si? Temos aqui o termo baronesa. Ele está retomando baronesa. Então, se ele retoma baronesa, consequentemente, ele pode sim exercer a função de sujeito. Então, temos aqui nosso gabarito, letra E. Ok? Mais uma questão, certo? Vamos ao texto. A gravidez da mulher jovem não é um problema exclusivo do nosso tempo. Isto era um fato comum e cotidiano. Nossas avós casavam-se aos 15 ou 16 anos e começavam a procriar, nunca ocorrendo a ninguém daquela época que isso pudesse ser um problema, pois essas gestações eram desejadas. O que se tem constituído em preocupação é isso, o crescente número de gestações indesejadas na adolescência. Vamos ao enunciado. A assinala alternativa, cujo fragmento extraído do texto apresenta um desvio da norma culta da língua quanto ao uso dos pronomes demonstrativos. Na letra A temos, o que se tem constituído em preocupação é isso. Então temos aqui na letra A, certo? O pronome isso, certo? Na letra B, isto era um fato comum e cotidiano, nossas avós. O outro pronome demonstrativo, isto, pois essas gestações eram desejadas. Essas. E D, ocorrendo a ninguém daquela época. Daquela época. Letra E, que isso pudesse ser um problema. Então, temos isso, certo? Vamos lá. Na letra A temos, o que se tem constituído em preocupação é isso, o crescente número. Vamos lá, temos aqui a questão da letra A, o que se tem constituído em preocupação é isso, o crescente número. Observando que quando se tem a isso, certo? É um pronome demonstrativo que estaria relacionado mais à questão da catáfora que propriamente da anáfora, quando utilizamos, no caso da anáfora, um termo que já foi mencionado, enquanto que a catáfora, um termo que vai ser mencionado. Então, como o crescente número foi mencionado agora, ou seja, depois, não havia menção dele antes, não poderia ser o pronome isto, ou melhor, isso, e sim o pronome isto, certo? Então, nosso gabarito, alternativa, letra A, porque o que o enunciado quer é assinar a alternativa que os fragmentos extraídos do texto apresenta um desvio da norma culta da língua quanto aos dos pronomes demonstrativos, certo? Então, nosso gabarito, letra A. Letra B, isto era um fato comum no cotidiano. O que era esse fato comum? Nossas avós, certo? No caso, engravidar, casar cedo, ok? Então, o pronome está bem empregado. A letra C, pois essas gestações eram desejadas, um termo que já foi mencionado antes, está retomando, substituindo esses termos, acompanhando. A letra D, ocorrendo a ninguém daquela época. Daquela época, época remota, distante da época em que estamos, certo? Então, bem empregado também o pronome. E letra E, que isso pudesse ser um problema. Isso pudesse ser um problema o quê? Algo que já foi mencionado antes. Vamos lá mais uma questão, certa banca Copérvio e áreas afins, ensino médio. Vamos lá. Questão 11. Pessoas que mantêm a cabeça erguida mesmo em situações difíceis têm uma peculiaridade: manter-se ativas até nas crises. Esse tipo de pessoa dispõe de uma dignidade independente das circunstâncias externas e muitas vezes tem a capacidade de encarar o fracasso com oportunidade. Ou seja, aqui, gente, eu fui só completando, certo, os espaços com as alternativas em questão. Levando em consideração que o que vamos observar aí é uma questão de singular e plural, ok? Mas também de acentuação gráfica. Vamos lá. Na letra A você tem o seguinte. A letra assim, que mantém. Então, temos que observar aqui a questão do sujeito. Qual sujeito? É esse pessoas.
certo? Então, pessoas que mantêm. Detalhe, gente, quando esse mantém estiver com acento agudo, ok? Acento agudo, temos a questão, então, de singular. Quando tiver acento circunflexo, então temos a questão do plural, ok? Vamos lá. Então, mantém, esse mantém aqui, nada mais é que singular. Então, se é singular, não vai caber aqui, porque aqui teremos a questão do plural, que vai concordar com sujeito pessoas, ok? Então, de cara já temos que eliminar a letra A, não é isso? Depois corta esse mantém aqui, mas em consequência isso aqui. Vamos analisar a outra alternativa, ok? Aí diz assim, a cabeça erguida, mesmo em situações difíceis, tem situações difíceis. Quem tem que manter a cabeça erguida mesmo em situações difíceis? Essas pessoas, não é isso? Então continua sendo sujeito, então continua dando a ideia de plural. Sabemos que a letra A mantém-se, então, nessa condição de não ser. Aí, consequentemente, podemos eliminar também aqui, ó, na letra B, certo? Ou melhor, a letra B, porque esse mantém não tem acento, lembrando que é singular ou plural. Se é singular, vai ter acento agudo. Se é plural, terá acento circunflexo. Então, ele nem tem acento agudo nem circunflexo. Então, podemos eliminar também a letra A e, consequentemente, a letra B, ok? Ficamos aí entre a letra C, D e E. Vamos analisar a letra C, certo? Já vimos que a letra C apresenta aqui o mantém no plural, então está correto. E também o tem também no plural. Mas tem outra condição aí para esse mantém, não é isso? Então vamos lá, continuando. Pessoas que mantêm a cabeça erguida, mesmo em situações difíceis, têm uma peculiaridade. Mantêm-se ativas, certo? Até nas crises. Vamos lá. Então, esse mantém aqui, ó. Quem tem que manter-se ativas até nas crises? Lembra lá que está se referindo ao quê? A pessoas, é o sujeito. Então, esse mantém aqui na letra C, ó, está correto, porque vai ter a ideia de que de plural, ok? Então, correto na letra C. Vamos para o dispõe. Esse tipo de pessoa dispõe, esse tipo de pessoa, olha só, apareceu pessoa aqui, agora aqui no singular, então dispõe, também vai estar consequentemente no singular, então está correto, não é isso? Aí continuando, de uma dignidade independente das circunstâncias externas, e muitas vezes tem a capacidade de encarar o fracasso como oportunidade. Quem tem a capacidade de encarar o fracasso como oportunidade? O sujeito em questão foi isso aqui agora. Então, esse tem aqui vai estar no singular, certo? Lembrando que diferente do mantém, o tem, se ele está no singular, ele não tem acento nenhum. Mas se ele estiver no plural, ele terá que ter o acento circunflexo, certo? Então, esse tem aqui com acento não é aceito, também esse aqui não, ok? Ou ele não tem acento, ou ele tem acento, mas acento circunflexo quando estiver no plural, ok? Vamos aqui. Então, já podemos perceber que o nosso gabarito aqui, ó, C, certo? Nosso gabarito letra C. Letra D, teríamos aqui na letra D uma alternativa que estaria correta, não é isso? O mantém, o tem também seria correto. Esse mantém aqui não estaria, seria anulado, não é isso? Dispõe. Aqui também não, porque teria que ser singular. E aqui estaria correto também, ok? Na letra D tem mantém, olha lá, apareceu no singular, então poderíamos também anular aqui, já a letra E de cara. Então, consequentemente, sabemos que nosso gabarito aqui é a letra C, ok? Peço a vocês que curtam e se inscrevam no canal para dar aquela força, certo? Até mais. Em breve teremos mais questões com relação a outras bancas, ok?